aí, eu vou pegar aqui um isqueiro e aqui temos o R32. Olha aqui, ó. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo no canal, tá? Dessa vez eu sei que vai ser um assunto polêmico, eu sei que muita gente também tem dúvida a respeito desse procedimento e hoje nós vamos falar a respeito do R32. E aí, o R32 explode? O R32 é inflamável? O R32 é perigoso do jeito que todo mundo fala? Ele oferece todos esses riscos? Bom, hoje nós vamos falar um pouco dele, vai ser um vídeo curto, mas nós vamos tratar do R32. Vamos fazer aqui um procedimento de bancada semelhante a um procedimento que você faria em campo. Ou seja, quem nunca esqueceu de abrir uma válvula? Com o R22, com o R410 e agora com o R32. Então, vamos falar sobre ele, tá bom? Se você gostar do conteúdo, compartilha, curte e comenta. Isso aí é os triplo C, né? Como diz o Paulo Figueiredo, triplo C. Curte, compartilhe e comente, tá bom? E você vai deixar o seu comentário, né? Se você tiver alguma dúvida, não, já aconteceu comigo, não, eu não concordo. Estamos aqui para a gente ter até um debate, né? Vamos fazer essa interação a respeito disso daí, tá bom? E por falar no R32, isso aqui que eu vou fazer, inclusive o Job Palmeira, né? Eu peço até que vocês dêem uma verificada, vá lá no YouTube, assiste lá a live dele, que é fazendo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó, recolhimento de fluido refrigerante para a condensadora R32. Dá uma olhadinha nesse vídeo do Job, é até uma live, ele vai explicar muito bem, tem até um estudo, né, lá no Japão a respeito de uma explosão que aconteceu, e tudo isso foi confirmado que não foi o R32. Ou seja, o R32 ele está levando a culpa, né? Se assim vocês me permitam eu falar. Mas como o próprio Job ele explica lá na live dele que isso é uma reação, né? Isso é uma química, vamos falar assim, do óleo, né? Uma reação entre o óleo e talvez uma pressão alta. Mas tudo isso daí eu não vou entrar em detalhe, porque ele já explica muito bem, eu peço que vocês dêem uma olhadinha lá na live dele, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui, se porventura alguém esquecer de abrir as válvulas, se realmente acontece isso. Então vamos lá, ó, chega para cá. Eu já fiz o vácuo, tá bom? Usei minha bomba de vácuo aqui. Eu já fiz um vácuo nesse pequeno sistema aqui. Essa aqui é uma Eugene R32, tá bom? Ela está com gás, tá? Depois eu vou, quando eu abrir a válvula, vocês vão perceber isso daí. Ela está somente feita a ligação elétrica. Por quê? Porque nós vamos simular que as válvulas estivessem fechadas, que o capilar ou uma válvula eletrônica pudesse estar emperrada, o capilar entupido, obstruído, qualquer coisa assim. Então é isso que nós vamos simular aqui, tá bom? Eu vou mostrar para vocês que se o compressor, se ele não recolhe, se ele não tem mais, né, fluido para recolher, automaticamente ele não tem o que transpor para o outro lado, ou seja, ele não tem o que comprimir para o lado da serpentina da condensadora, tá certo? Então, bem aí, a gente considera que se ele não tem como comprimir, ele também não tem como aumentar essa pressão, tá certo? Então nós vamos mostrar com o amperímetro, tá? Nós vamos mostrar com a pressão tanto do lado de baixa quanto a pressão do lado de alta, tá? E nós vamos fazer tudo isso agora, tá? Isso aqui está montado, mas eu ainda não fiz essa ligação, tá? Porque eu quero mostrar isso aqui agora em primeira mão para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui o nosso equipamento, deixar ele aqui,
Isso aqui tá o típico de uma ligação. Sabe aquela ligação que porque o cidadão não fez bem feito, tá? Veja bem, o que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo que não acontece. Pode acontecer, certo? Mas é uma probabilidade muito pequena. Então precisa ver qual é o procedimento ou o que causou essa explosão, já que em muitos casos acontecem por aí, como já foram mostrados. Mas isso pode acontecer com o R-22, pode acontecer com o R-32, pode acontecer com o R-410. Né? E todos sabem que o R-410 é uma mistura do R-32 com o R-125. Tá certo? Então, já no 410, nós já temos o R-32. Então, é preciso que antes que o técnico faça uma recarga, ou que ele vá fazer um procedimento, que ele observe também como é que está o estado do compressor, como é que está o estado dessa máquina, para ele ter a garantia que, de repente, esse compressor aí, ele está cheio de ferrugem, ele já está com as paredes muito fracas, então vai sofrer uma compressão ali e pode ocasionar isso daí, tá certo? Outro detalhe é que se a máquina vem com gás, vamos falar isso aqui, para 7,5 metros, e de repente, qual é a distância máxima? 15 metros. Ok, você colocou algumas gramas em relação à metragem que precisou. Se ela pede até 15 metros, automaticamente ela suporta esse recolhimento. Agora, se você chega no cliente e você tem, sei lá, 25 metros de tubulação, lógico que você não vai recolher esse gás para dentro de uma condensadora dessa aqui, tá? Porque aí você está procurando, como diz a história, sarna para se coçar. Tá certo? Mas aquela história de, eu descarto o gás, eu jogo fora, o cliente paga outro e tal. Bom, cada um faz seu procedimento. Eu só vou mostrar para vocês que se recolher ou se ligar a máquina com capilar entupido, tá? Não acontece esse bicho de 7 cabeças que o pessoal está falando. Pode acontecer por outros procedimentos. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou ligar aqui. Eu vou passar aqui para o modo PSI, tá bom? O que que acontece? Nesse momento aqui, vamos lá, eu vou abrir esta válvula de baixa, certo? Eu vou deixar o vacômetro fechado. Deixa eu ver, eu vou deixar esse aqui primeiro fechado também. Vou abrir, deixar ele aqui aberto. Pronto. A de alta, nós vamos permanecer com ela fechada, por enquanto, certo? E aí, aqui, nós vamos ter, agora, eu vou, certo? Tá ok, eu vou abrir aqui, e aí você vai ver que nós temos a pressão aí, ó. Ok? 250. Tá? É equivalente à pressão do R410. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Vou ligar aqui, deixar ligado o nosso amperímetro, tá? Olha, aqui 0,7, está totalmente desligado. Eu vou ligar o ar-condicionado. 22, vou baixar aqui para ele entender mais rápido. Olha aqui, ó, já começou a funcionar lá. Tá bom? Olha aqui, ó. Vai recolher o que tinha na mangueira. Aqui, ó. Tá recolhendo o que tinha na mangueira. E eu vou deixar funcionando. Ele pode até desligar por algum erro. Tá bom? Olha aqui a nossa amperagem. 1.7. Essa máquina trabalha com 5 amperes. Ok? Ó. 63. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o lado de alta, certo? Vou abrir o lado de alta, e esse lado de alta vocês vão ver que ele vai permanecer. Então, olha aqui, ó. Deu a perceber? Tá aqui, ó. Aqui a ligação, tá aqui, 296. Deixa eu dar um... Tá aqui, ó. Perceberam que se não tem nada para ele sugar, para ele recolher, não tem nada para ele comprimir, tá certo? Tá aqui, ó,
Olha a amperagem, 1.3. O compressor está trabalhando totalmente livre. Isso aqui, o compressor não está comprimindo nada. Então, ou seja, se esta válvula de descarga, se tivesse com o capilar entupido, se tivesse com uma válvula eletrônica entupida, não ia acontecer nada. Mesmo que esta válvula de baixa estivesse aberta, não ia ter nada para ele recolher. Tá certo? 1.5 continua com 12, não tem nada para recolher, e 290. Então é isto que eu queria mostrar para vocês, tá? Que se porventura um capilar ou uma válvula tiver entupido, não existe problema do R32 acontecer uma explosão nessas condições. Pode acontecer por outros motivos, mas porque a válvula ou o capilar esteja entupido, não. Tá certo? Tá aqui a prova. Tá aqui a prova. Tá aqui a pressão de baixa, tá aqui a pressão de alta, continua da mesma forma. E a nossa amperagem continua do mesmo jeito. E o equipamento está funcionando. A hélice está lá, rodando, tá bom? Então, meus amigos, é isto que eu queria mostrar para vocês. Eu vou desligar o equipamento e vou desliguei o equipamento, as pressões vão se equalizar, certo? Daqui a pouco o equipamento vai desligar, continua tudo aberto aqui, certo? E as pressões elas vão se equilibrar novamente, tá certo? Pronto, desligou. Equipamento totalmente desligado, vai começar a cair a pressão porque ela vai começar a equilibrar dentro do próprio compressor, tanto para o lado de alta quanto para o lado de baixa, enfim. Muito bem, dito isto, aqui nós temos um R32, olha só, certo? O fabricante diz que a inflamabilidade do R32 é baixíssima, ou seja, abaixo de baixo. É baixíssima, certo? Então, para acontecer do R32 haver uma inflamabilidade, precisa-se ter maior volume de R32 e uma chama, né, excitando o tempo todo esse gás para que ele pegue fogo, mas é um fogo rápido. Segundo os estudos, é isso que eles comentam, é isso que eles falam. E aí, eu vou pegar aqui um isqueiro e aqui temos o R32. Olha aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ó. R32. Isso aqui não é álcool 90%, isso aqui não é gasolina que é muito volátil, tá certo? Então, meus amigos, façam o procedimento de vocês, façam com segurança, mas procurem orientação, procurem se informar, procurem saber com aquilo que vocês estão trabalhando, porque tem um ditado chinês que diz assim: não tememos o que conhecemos. A partir do momento que você começa a conhecer com aquilo que você trabalha, que seja um equipamento, uma ferramenta, que seja um fluido refrigerante, você não pode temer. Claro que você vai ter o cuidado e a segurança de trabalhar com esses equipamentos ou, né, nessa função que você está exercendo, tá certo? Mostrei para vocês que a condensadora estava fechada, não aconteceu nada e não acontece nada, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, compartilha, comenta aí embaixo aí, fala para nós aí, pô, já aconteceu comigo? Não, essa parte também não, né? Espero que nunca tenha acontecido com ninguém que vai comentar, mas se você tiver alguma dúvida, vamos conversar, tá? Vem aqui no nosso canal, faz sentido, refrigeração, tá certo? Porque tudo isso que nós estamos falando é porque faz sentido na nossa profissão, ok?